Fala turma, professor Luiz, como estão vocês, tudo bem? Hoje trazendo mais um conteúdo de inglês para vocês. E primeiro nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, silencioso, fones de ouvido, lápis, caneta, borracha e livros próximo a você e vamos para a aula. Hoje a gente vai falar sobre verbos regulares e irregulares em inglês, certo? Então, se aplica da seguinte forma: os verbos em inglês são classificados como regulares e irregulares, dependendo da conjugação que apresentam. Regra geral: aqueles que seguem uma conjugação padrão de terminações são chamados de verbos regulares. Os irregulares são aqueles que não seguem um modelo de conjugação. E aqui na nossa tabela a gente vai ver, alguns exemplos. Verbos regulares em inglês, regular verbs. Os verbos regulares são aqueles cujas flexões do simple past, ou seja, passado simples, e de past, participle, particípio do passado, são formados pelo acréscimo do simples ed ou de, certo? Confira a tabela abaixo com uma lista dos verbos regulares em inglês. Esses são um dos mais utilizados, mas a gente vai ter muito mais, Então eu escolhi esses aqui, de A a C, para a gente estar tendo uma ideia, de como adicionar o verbo, regular a essas palavras. Então aqui na primeira coluna a gente vai ter o verbo regular, Na segunda a gente vai ter o passado simples, o particípio passado e a tradução. Então a gente vai ter a primeira palavra que é agree, ou seja, concordar, a tradução. Então o verbo vai ser agree, No passado simples, como ele já tem o a gente vai adicionar o de, vai ficar agreed, No particípio passado vai ficar da mesma forma, agreed, e a sua tradução, concordar. Então a gente vai ter no segundo exemplo a gente vai ter answer, que vai ficar answered. No particípio passado, answered, da mesma forma, que significa responder. Então, o answer, ele termina em ER, certo? E a gente adiciona o que, gente? Lá um ED, Porque quando termina em consoante, a gente adiciona o ED. Quando termina em vogal, no caso, não a gente só adiciona o D, porque vai estar faltando lá só o D, entenderam? Então a gente vai ter apologize, Apologize termina em a gente vai adicionar o D, simplesmente assim. Então quando a gente falar em regular verbs, a gente vai entender que tem que ter o acréscimo para ser verbo irregular do ED ou do D. Se terminar em a gente adiciona o D. Se terminar em uma consoante, a gente adiciona o ED junto, Vai ficar o D ou o ED, dependendo da disposição da palavra lá, daquela finalização, da terminação dela, e a gente vai fazer essa inclusão, certo? Então, o apologize, que é pedir desculpas, no passado simples e no particípio, ele vai ficar apologized, certo? Vai adicionar o ED lá depois do Z. Então, a gente vai ter aqui, no outro exemplo, ask, Ask, que é perguntar, Para ficar perguntar, o ask. Então, a gente vai adicionar o que depois do K? Consoante, ED, Depois do K, colocou o ED. E no passado simples vai ficar asked. E no particípio passado vai ficar asked, da mesma forma, que significa perguntar, Na próxima que a gente vai ter awaken, Adicionou lá depois do N, que é a consoante, o ED, e ficou no passado simples awakened. E no particípio passado, awakened, acordar ou despertar. E assim sucessivamente com os outros exemplos. Verbos irregulares em inglês, ou irregular verbs. Os verbos irregulares em inglês não seguem um padrão de formação, uma vez que não formam o simple past, ou o passado simples.
E o passado particípio, né? Ele não forma nenhum dos dois. Pelo acréscimo de é de ou de, certo? Por esse motivo, a melhor maneira de saber os verbos irregulares é memorizá-los, né? Então, a gente vai ter que memorizar esses verbos, são muitos deles, certo? Mas quando eles terminarem lá, que fizerem aquela terminação, a gente vai saber que eles não adicionam o ed ou d como você memorizou, você vai saber que aquele dali não é um regular verbo, né? Ele é um irregular, e o irregular ele não toma a regra de ed e d, né? Por esse motivo, a melhor maneira de saber os verbos irregulares é memorizando-os. Confira abaixo a lista de verbos irregulares em inglês. Então a gente vai ter aqui o exemplo de alguns verbos irregulares. E a gente vai começar com be, né? Was, para simple past. E o particípio vai ficar been, que é ser e estar. Então vocês podem ver que ele não toma ed ou d no final, né? O be, que é o ser, né? Ele vai virar no passado simples o was e no particípio passado been, certo? Então vai ser be, was, been, ser e estar, e assim sucessivamente os outros exemplos. E vocês têm que decorar esses irregular verbs, né? A gente vai ter aí ó, o become, o begin, o break, né? O bring, o build, o buy, o choose, o come e o do. E essa é a atividade de vocês, que vai ficar para vocês fazerem, certo? Um exercício, né? Onde você vai ter que escolher a melhor opção, né, para já tomar de exemplo aí como é que vai ser mais ou menos a nossa prova. Ela vai ser múltipla escolha, né, e vai ter opções de múltipla escolha para você completar e escolher, né, a forma que mais se adequa, né, que fica melhor lá, mais bem aplicada nas orações, né. Então você vai escolher uma dessas opções e vai estar marcando aí. Tenta fazer na memória aí ou escreve no caderno, ok? E a atividade vai ser livro, página 26 e 27, né? E na página 27 tem uma cópia e tradução, ok? E a gente vai ficando por aqui. Lembrando que todo o conteúdo de nossas aulas está em escolapequenospassos.com.br. Não deixe de deixar o like nesse vídeo, sigam a gente nas nossas redes sociais, acessem a agenda eletrônica de vocês. Um grande abraço, até a próxima aula, valeu!